Pessoal, bom dia, tudo bem? Olha só, eu fiz uma reflexão baseada em Mateus capítulo 5, versículo 3, onde diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Eu quero fazer uma continuidade aqui, ou algo paralelo, e pode diferenciar da primeira, mas é para enriquecer. Olha só, a primeira, eu quero ler outra versão bíblica para vocês. Diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reinar dos céus. Exatamente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reinar dos céus. A outra fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem uma diferença aí. Mas olha só, vamos lá. Bem-aventurados são aqueles que são muito mais que felizes. Mas esses bem-aventurados, eles são chamados de bem-aventurados conforme uma interpretação de um doutor, que está no comentário de imagem da Bíblia LTT, que diz que é relativo ao Salmo 72, onde nos diz que isso está envolvido, está compreendendo um tempo aonde se estabelece o pleno o poder de Deus, a plena justiça perfeita de Deus. Ela é justiça plena e é justiça perfeita. E essas pessoas são muito mais que felizes, são bem-aventuradas porque estão no tempo do reino dos céus. Olha só, meus amigos, esses bem-aventurados que nós estamos falando aqui, fala que eles são os pobres de espírito. Eu comentei muito sobre essa questão do ser pobre, né, do espírito de espírito que indica esse dia indica que esse pobre ele é possuído de uma pobreza de espiritual, e eu tratei da questão da palavra espírito como alma ou simplesmente só como espírito mesmo. Qual o sentido? No primeiro vídeo eu tratei disso. Então eu não vou voltar nisso, mas eu quero dizer para você, apenas a questão do de, e nessa nova versão coloca em. Eu fiz uma pesquisa lá no grego, num texto, e descobri que tem lá um artigo que está no dativo, com um objeto direto. E o que acontece, é indireto, aliás. O que acontece é o seguinte, que a tradução seria ao ou a. Como ficaria totalmente sem sentido colocar pobres ao espírito, ou pobre a espírito? A tradução tradicional fala de espírito, porque também é uma preposição. E a outra, nova versão, coloca em espírito. Então é uma adaptação que tem para poder a gente entender, ok? Apesar de em ser diferente de, na interpretação final, em questões práticas, fica a mesma coisa, entendeu? Basta você fazer a reflexão, você vai chegar às mesmas conclusões. Mas, seguindo aí o texto, nós notamos que os pobres em espírito, porque deles é o reinar dos céus. E aqui eu quero gastar meu tempo final aqui em cima dessa questão do reinar dos céus, né? Pobres em espírito, porque deles é o reinado dos céus. Porque na versão tradicional fala o reino dos céus. Eu fiquei intrigado com isso. Como é que pode ser uma coisa dessa? Será que no texto grego está lá um verbo enquanto a gente sempre leu como substantivo, e não é possível uma coisa dessa. Eu sei que esse pessoal, na tradução literal, eles têm acertado e muito mesmo. Eles são profundos, são incríveis. Me apaixonei, você quer saber? Mas, no entanto, eu fiz a pesquisa, li em 3 textos gregos e eu não consegui encontrar a palavra basileia no verbo infinitivo, entendeu? Ser nomeado como uma questão verbal. Não consegui encontrar. Talvez tenha alguma versão que eles levaram em conta para o entendimento, para que possa ampliar nosso entendimento. Talvez tenha. Eu
vou pesquisar até mais depois, para ver se eu consigo encontrar. Mas os textos que eu encontrei, tá Basileia. Basileia, ele é nominativo, ele é substantivo. Substantivo, sim senhor, no singular, né? E o reino, esse reino, Basileia, primeiro quer dizer o seguinte, que se a expressão porque deles é o reinado do céu, entende-se que o reino de Deus se estabelece por meio desse tipo de pessoas. Qual tipo de pessoas? Pessoas que precisam ser enriquecidas com as coisas de Deus. Pessoas que estão pobres na alma, no espírito e até no corpo e precisam ser encontradas pelo reino de Deus para serem enriquecidas. Então, essas pessoas que estão nessa situação, elas são pobres, naquele sentido que eu já expliquei, e elas são humildes o suficiente para aceitar a entrada do reino de Deus na vida deles. Então, o reinar de Deus, o reinar dos céus na vida das pessoas, começa quando as pessoas realmente reconhecem que elas precisam de Deus na vida deles. Sem isso, jamais vai acontecer. Mas outra coisa que eu quero finalizar aqui é a questão da expressão reino. O reino, a palavra basileia, significa, no grego, poder real, o poder real, né? Realeza, significa domínio, governo, mas ainda mais significa o poder real de Jesus como Messias, né? Triunfantes. Então, o reino do céu indica que é o poder de Jesus Cristo como Messias triunfante que chega e entra na vida da pessoa que é pobre de espírito, mas que é humilde o suficiente para poder reconhecer todas as suas impossibilidades, toda a situação de pobreza, e esse reino, e esse governo, e esse Messias triunfante entra na vida da pessoa e o enriquece. Transforma a vida dele, transporta ele do em pé das terras para o reino do Filho do seu amor. Ele nasce de novo, é uma nova criatura, é um filho de Deus, a vida dele muda por completo. Então, ainda mais, a palavra basileia ainda pode ter o sentido de poder real e da dignidade conferida aos cristãos no reino dos céus. Quer dizer, a qualidade desse reino que chega a essas pessoas pobres de espírito, que pertence à propriedade, à qualidade, ao caráter de Cristo, como Messias triunfante. E isso é transferido para todas as pessoas que entram nesse reino dos céus, esse reino dos céus, e Jesus Cristo passa a reinar na vida deles com todo o seu poder, toda a sua graça e todo o seu amor. É isso aí que eu queria acrescentar, meu amigo, entendeu? Depois vamos passar para outra bem-aventurança.